mais claro ainda. É por isso que eu coloco essas matérias aqui do... E eu alertei lá atrás que eles iriam fazer isso, tá? Eu alertei sobre a estratégia de colocar crime de opinião para deixar o pessoal inelegível pela lei da ficha limpa. Inclusive tem que ser revogada essa lei da ficha limpa. Não adianta nada. Você conhece algum político corrupto que não conseguiu se candidatar porque caiu na lei da ficha limpa? Muito pelo contrário, né? Normalmente a lei da ficha limpa ela se aplica a não corruptos, né? Você tem lá o caso do Deltan Dallagnol, você vai ter vários outros casos, e aí eu alertei sobre isso daqui. Tem um tempo já, deve ter cerca de 1 ano esse vídeo aqui, eu acho. Eu venho alertando sobre uma estratégia para deixar inelegível vários futuros deputados federais e senadores. Hoje o Globo ele fez uma matéria convergindo para o que eu venho alertando. Talvez não tendo a mesma conclusão que eu, mas chamando a atenção para vários casos em que o TSE processa não só Jair Bolsonaro, que já tornou ele elegível, assim como Braga Neto, Luciano Hang e vários outros, mas também, no caso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, dentre outros, né? Ramagem, a gente vê a Polícia Federal indo na casa de Jordi também, o Marcel Van Hatten sendo processado pela Polícia Federal por crime contra a honra. Isso pode sim estar sendo gestado. Deixar tudo prontinho para julgar os nossos processos lá na frente, perto da eleição de 2026. Então o que acontece? A Tabata Amaral ela move um processo contra mim. Eu acho que eu vou chegar a falar disso nesse vídeo. Tá tudo pronto para ser julgado. Há meses, talvez até daqui a pouco vai fazer ano. Adivinha quem é o relator, né? Alexandre de Moraes, acertou. A roleta da distribuição lá do STF, quando tem o nome Bolsonaro ali dentre os envolvidos, sempre cai no Alexandre de Moraes. Impressionante. Mas aí tem lá. E se ele nos julgar condenado, a não ser que vocês acham que o Alexandre de Moraes vai nos absolver. Mas se julgar condenado, e essa breve condenação por crime contra a honra, de 2, 3, 4 meses de condenação, de detenção, ainda que não nos leve à cadeia, se isso abarcar o período eleitoral, a gente pode sim ser interpretado que a gente vai perder os nossos direitos políticos. Porque o legislador original da Constituição de 1988, ele não imaginou que um deputado pudesse ser condenado por crime contra a honra. Então, o crime contra a honra, essa condenação, né, por calúnia, injúria, difamação, ela gera automaticamente a perda dos seus direitos políticos. Que direitos políticos? De se candidatar, por exemplo. Só que o legislador originário de 88, ele não se preocupou com isso que ele falou. Um deputado tem imunidade parlamentar, um senador tem imunidade parlamentar. Ele nunca vai ser incluído nesse crime. Então ele não precisa se preocupar com o que ele vai falar, que ele vai ter direito a se candidatar à reeleição. Só que aí veio essa atual configuração do STF. No entanto, a Constituição prevê que aqueles condenados perdem os direitos políticos enquanto surtirem os efeitos da condenação. Então, por mais que eu possa receber uma pena mínima de 1, 2 ou 3 meses, se nesse período estiver outubro de 2026, eu vou perder os meus direitos políticos. Então, para remédio disso, eu tenho feito uma articulação para a gente aprovar projetos de lei e PEC para ressalvar os crimes contra a honra, para que eles não façam que a gente perca o direito político. Fique atento. E aí tá aí, ó. Eu e Gustavo Gaia, né? Um monte de gente entrando para responder crimes, teoricamente, né? Sobre a pandemia. Aí você tem Eduardo e Gustavo Gaia falando, né? Sobre Banco do Brasil. Olha só, gente. Os caras têm a cara de pau de tentar nos colocar inelegível por falas sobre o Banco do Brasil. Acho que a acusação aí é crime contra o sistema financeiro nacional, como se estivesse causando tumulto, reboliço, pânico no sistema financeiro. Olha, eu queria só ter 10% desse poder aí. Então, na verdade, antigamente era só sobre a censura, né? Apesar da Carmen Lúcia, era só sobre determinados assuntos, ia só até o segundo turno da eleição, depois continuou, até hoje está isso daí, toda hora abre inquérito. E é tudo sobre fala, tá? Ninguém está me acusando de roubar dinheiro. Eu até fico surpreendido, porque eu acho que cedo ou tarde eles vão acabar fazendo alguma coisa dessa, né? Que cola mais, tem mais chance de grudar na cabeça do povão. Porque as acusações aqui de falas contra o Banco do Brasil, ou de falas durante a pandemia, né? Desobediência de ordem de ditador tirano, governador, prefeito de minha tigela, né? Isso daí é mais complicado de grudar na cabeça do povo, até mais nesse momento, que a gente está vendo que depois da pandemia, tudo que o Bolsonaro falou está certo. Né? Na verdade, quem tem que ser acusado de genocídio, ou seja lá o que for,
são aqueles que não queriam tratamento precoce. Agora pode falar, eu acho, né? Cloroquina, a questão das vacinas, muita gente morrendo com suspeita de vacina. E eu tenho que falar que suspeita porque muitas das vezes não fazem um estudo competente para se chegar à conclusão da autópsia. Então não configura o preto no branco, né? Morreu por causa daquela vacina. Mas tem, a gente sabe que tem. Aumentou os casos de morte súbita, de embolia, enfim, ataques do coração em jovens, tudo coincidência. E aí, nesse momento, a gente ainda vai responder sobre esse período. Essa é a nossa Suprema Corte. E um comunista, Flávio Dino, lá para julgar todo mundo. E esse vídeo daqui... Calma aí. Ah, não, já passei já da estratégia da esquerda. E isso tudo para chegar na eleição de 2026. Finalizo com essa crítica, né? A Gazeta do Povo fez a matéria, Eduardo Bolsonaro critica a proposta da dosimetria e diz que a direita não disputará a eleição em 2026 sem anistia, que é o que eu estou falando aqui. Se não tiver anistia, vai ser um por um caçado. E agora, olha só, deixa eu fazer uma reflexão com vocês aqui. Nicolas, Gayer, Biaquices, Flávio, Carlos, todo mundo. Uma vez condenados, não podendo concorrer em 2026 pela lei da ficha limpa, em 2027, vocês serão pessoas sem mandato. E pode ter certeza, eles não vão parar por aí. Porque eles querem liquidar, dizimar com a direita. Então, hoje é dia 1º de outubro de 2025. É o alerta que eu dei lá atrás. Eu falei, ó, se a anistia não passar, vai surgir um novo cargo muito bom aqui nos Estados Unidos, que é despachante migratório. Ou, se for qualificado, advogado migratório. Para trabalhar aqui recebendo papelada de brasileiro para retirada de visto, green card, etc. Estudante. Para finalizar, vamos ler aqui a matéria então da Gazeta do Povo, né? Eu falei ali, abre aspas. Certamente passa longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Alexandre de Moraes, que estão hoje fora do país. Estava falando sobre a dosimetria. E também coloca a direita fora da eleição de 2026. Isso aqui é o embate do Paulo Figueiredo com o Ciro, tá? O Ciro acha que vale a pena, né, disputar a eleição de 2026 e o Paulo fala que não haverá eleição em 2026, vai ser formalmente democrática. E eu concordo com o Paulo Figueiredo. É a estratégia que a esquerda, que a oposição ao Maduro utilizou na Venezuela, e eles lá são até tidos como a falsa oposição. Porque não tem como você participar de uma eleição onde os institutos estão sequestrados por essas pessoas. Houve uma infiltração. Você não precisa mais de arma para dar um golpe. O golpe foi dado através do sequestro destas instituições, onde se abre inquérito contra parlamentar, inclusive sobre o período da pandemia. Porque continuará o STF poderoso a ponto de dizer que fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrindo inquéritos relativos à pandemia para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment do ministro do STF em 2027. Então é o sistema se protegendo, né? Como diria lá o Wagner Moura, o Capitão Nascimento, o sistema se reinventa. E ainda é cheio de artista, né, que ganha muita grana para ficar enganando o povo, né, seu Wagner Moura? Seguiu o parlamentar na crítica, né? Fechou aspas. Ainda segundo Eduardo Bolsonaro, apenas uma anistia ampla pode pacificar o país e permitir que a direita dispute contra a tentativa de reeleição do presidente Lula. Alguém tem dúvida disso? Só a anistia sobre fatos. Para a gente virar essa página de perseguição do Alexandre de Moraes, a qual está inclusa o pessoal do 8 de janeiro, o Jair Bolsonaro, Braga Neto, Felipe Martins, Anderson Torres, Clezão, Adagilza, Iraci Nagoshi, Débora do Batom e vários outros. É por isso que a guerra é forte. Por que o STF está se metendo? Porque ele quer colocar as velhinhas presas para cumprir ali a pena, porque eles realmente acreditam que elas são terroristas? Não. Eles sabem que as velhinhas elas não são terroristas. Eles estão um pouco se lixando para elas.
eles utilizam elas como moeda de troca. Ah, não, olha só, não vamos chegar a essa anistia aqui que o Eduardo está falando, não? Porque senão o STF vai ser obrigado a reconhecer que perdeu o poder e eles não vão poder abrir inquérito à torta e à direita contra nós e vão ter que nos engolir gigantes na eleição de 2026. Utilizam as velhinhas como moeda de troca para dizer, não, olha aqui, ó, manda as velhinhas para casa, semi-aberto, e vocês aceitam essa dosimetria aqui. Aí se a gente fala, tudo bem, o que vai acontecer amanhã? Eles vão continuar abrindo esses inquéritos aqui. Consegue compreender o que está em jogo? Por que está sendo feita tanta força contra a anistia? Por que Moraes ameaça o Hugo Mota, né? Manda a Polícia Federal na casa do pai do Hugo Mota, suplente do Davi Alcolumbre, para jogar esse jogo? É isso aqui que está em jogo. É o poder deles. Porque eles sabem que se nós tivermos um país sem censura, se nós tivermos um país livre, ninguém segura a direita. Porque a direita é embasada na verdade. Se a pessoa de direita mente, ela fica com vergonha. Nós, da própria direita, detonamos essa pessoa. Quando a pessoa de esquerda mente, mas é percebida pelo seu público como mentindo para se perpetuar no poder, eles aceitam. A ética deles é maleável. É por isso que existe tanta briga aí entre pessoas da família, porque a questão é de valores. Não é uma política de direita ou uma política de esquerda. E se você estiver contaminado com essa ideologia da esquerda, você está com os valores errados, sem nem perceber. E aí dessa briga, aí desse entrever em família, né, no grupo do futebol e etc. É claro que um conflito familiar, ele não é desejável. Mas nós, que cultivamos os valores judaico-cristãos, que sabemos o valor da milenar cultura ocidental que ergueu tudo isso, inclusive os ateus que vivem nessa sociedade, né, conseguem o conforto de saber que o assassinato é repreendido, que a mentira é repreendida, que nós devemos respeitar os mais velhos, e isso é a base para você fazer negócios, né? Porque sem a ética, sem a moral, ia todo mundo roubar um ao outro sem respeitar o direito de propriedade. Essa base toda é que nos sustenta. Quando a verdade está do nosso lado, não há quem consiga embater.